Vamos a São Januário, o Vasco acabou de vencer o Sport. Com pênalti. Terceira vitória do Vasco na competição, vitória importantíssima. Um draminha no final ali, porque o Vasco abriu 2-0, mas depois teve o pênalti do Gilberto em cima do Leandro. Mas quem vai contar pra gente é a nossa rapaziada, Eduardo Moreno, Lédio Carmona. Primeiro tempo muito ruim, mas muito ruim. O Lédio até frisava que tinha sido o pior primeiro tempo do Vasco na competição. Mas segundo tempo, com a entrada do Nenê, melhorou muito o jogo, né? Não só o Vasco, mas os espaços apareceram e o jogo foi muito mais agradável. Moreno, seja bem-vindo, Lédio. Valeu, Roger, abraço para você, para o Marcelo Barreto, para o nosso Rick Stone, nosso Ricardo Rocha. E o Roger falou que bateu 3 pênaltis, fez os 3. Né? Eu fico imaginando o Palermo, né? Que inveja que o Palermo tem do Roger. Mas já perdi muito também, Moreno. Moreno. Pênalti lá, acho que o Palermo tinha perdido também. É que nesse jogo eu fiz os 3, mas já perdi bastante mas também. 3 seguidos, 3 num jogo, você nunca perdeu. É porque eu só bati uma vez. Palermo tem inveja dos pênaltis do Roger, eu tenho inveja do sapato vermelho do Ricardo Rocha. Mas antes de começar os comentários, posso lançar uma enquete? Pode, lógico. Marcelo manda aqui. Qual é a armação de óculos mais estilosa? A de Lédio Carmona ou a de Ricardo Rocha? Hein? Eu acho que a armação de óculos mais estilosa é de Lédio Carmona. Mas o gel mais interessante é de Ricardo Rocha. Exatamente. Conjunto da obra, né? Até porque eu não posso usar gel, né, Roger? Meus amigos, por favor, fiquem à vontade. Mas vamos lá. Vamos falar do jogo, então. Lédio, o Roger até citou, né? A entrada do Nenê, o segundo tempo foi muito melhor. Foi por causa da entrada do Nenê, foi disposição dos dois times. O Vasco, ou o Nenê entrando e mudando dessa forma, começa a retornar a ser titular, a condição de titular nesse time do Vasco, hein? Olá, amigos. Retornou, né? Retornou. Não tem... Eu acho, na minha opinião, tenho certeza, que o Nenê não pode ser reserva do Vasco. O Vasco tem referências no time. O goleiro tem que jogar, o Martins Silva, o Douglas tem que jogar, mesmo não estando bem. Acho até que ele não está num grande momento, ele tem feito jogos bem mais ou menos, mas é um jogador que é interessante, que ele vai para cima, ele dá personalidade ao time. Nenê tem que jogar, Luiz Fabiano tem que jogar. No elenco que o Vasco tem, você não pode abrir mão de um jogador do peso do Nenê. Mesmo que ele não faça a recomposição, que ele não marque, que ele não faça isso ou aquilo. Mas para ser jogador, então, do início ao fim, né? Eu usaria ele. Ele já falou eu usaria ele. Entrando no segundo tempo, ele rende até melhor. Sim, ele tem rendido, mas eu não abriria mão dele no início dos jogos, não. Ainda mais nos jogos cascudos como esse de Campeonato Brasileiro. Enquanto eu pudesse, eu usaria o Nenê no time. E acho, Roger, que a tendência, até pela fragilidade defensiva do Vasco, que o melhor caminho para o Vasco é jogar com 3 zagueiros. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso. O Vasco deveria usar 3 zagueiros, com mais o Jean na proteção, e aí soltar esse tipo de jogador. Nenê, Luiz Fabiano, um outro lateral, o próprio Douglas. Mas o Vasco tem zagueiros de qualidade para atuar com 3 zagueiros? Essa é a grande questão. Se for com 3 zagueiros... Pode ser até o Jean. Pode ser até o Jean, o terceiro zagueiro. E você usa um outro volante. Diga, Roger. Pode ser até o terceiro volante. O terceiro zagueiro pode ser o Jean. Diga lá, Roger. Era essa pergunta mesmo, né? Porque o Milton Mendes, ele colocou o Jomar no lugar do Matheus Vital hoje nos últimos 10, 15 minutos ali. E você acabou de citar que esse deve ser o caminho do Vasco, né? Utilizar os 3 zagueiros. Mas o Vasco tem peças qualificadas para montar esse sistema? Ou você acha que o Jomar entrando, o torcedor vai ficar um pouco mais desconfiado? É um jogador que não tem a confiança da torcida. Como é que você pensa, Lédio? Esse projeto era para o Anderson Martins, Roger, né? Exatamente. Tem a questão do Anderson Martins, que não se resolve. Com o Jomar, ele não vai jogar com 3 zagueiros. Se ele tivesse que jogar com 3 zagueiros com o Jomar, ele já teria usado. A ideia dele era, desde o jogo contra o Palmeiras, usar 3 zagueiros. Como ele não tem 3 zagueiros que ele confie plenamente, ele está segurando, ele não está usando. Ele chegou a conversar comigo que o Jean era uma possibilidade de jogar como terceiro zagueiro. Só que ele não tem também um outro volante. O Wellington não entrou bem. Hoje teve mais uma chance, não fez um bom primeiro tempo, foi substituído no intervalo e o time engrenou no segundo tempo. Então ele também não pode pôr o Jean como terceiro zagueiro, que ele não teria um outro volante. Ele tem jogadores da base, o Ricardo, que ele tem observado na base, está esperando mais um zagueiro, contratou o Lucas Rocha, que jogou pelo Bragantino ano passado, jogou pelo Boa Vista no estadual desse ano, só que o Lucas Rocha chegou e se machucou, ele ainda não pôde observar o Lucas Rocha. Mas quando ele tiver opções, eu acho que é o melhor caminho para ele, é ele jogar no 3 com 3 zagueiros. Só que
como disse o Roger, agora ele não tem recursos para isso. E tem outra questão, né? Eu acho que até o Ricardo Rocha, Roger, amigos aí, Barreto, pode trazer um testemunho assim, né? Porque esteve lá dentro e tudo mais, né? Não é tão simples assim você armar um time com 3 zagueiros. Joga com 2 zagueiros. Vou botar mais um que vai melhorar. Isso tem que ser treinado. O Ricardo Rocha pode falar sobre isso de cadeira, porque a Copa de 90 ele estava lá. Nesse esquema também, né? Exatamente. E, além de ter jogado num esquema algumas vezes como terceiro zagueiro, você também jogou como lateral, né? Também. Então sabe funcionar como ala. O que você acha desse esquema novo que o Vasco começa a apresentar? Eu gosto, principalmente pro Vasco da Gama. Agora a gente fala que talvez não tenha zagueiro. É porque dá uma desconfiança da torcida pelas falhas do garoto. Mas o Jomar, ele pode fazer com o Paulão. O Breno fez isso no São Paulo com o Muricy. Nas vezes que o São Paulo foi campeão, quem fazia essa função em alguns momentos de líbero era o Breno. Então ele conhece, ele sabe fazer isso muito bem. Agora os alas também tem que marcar um pouco à frente. Isso tem que ser treinado mesmo, né? Ele pensa em fazer. Agora, não é colocar em jogo só essa prática. É colocar, agora, é fundamental também esses jogadores de meio campo, Roger. Porque senão vai ficar muito atrás. Então, essa evolução, você com 3 zagueiros, os zagueiros têm que sair na caça, você tem um líbero, adiantar os laterais e principalmente ser o meio campo. Porque não adianta ficar com o meio campo atrás. A bola não vai chegar. E então, o esporte? Qual Sport Recife? Esporte hoje, Hoje eu não gostei. Eu acho que o Sport... Que vem de uma vitória interessante. Flamengo. E o Led comentou muito bem no primeiro tempo. Acho que não fez um mau primeiro tempo. O Sport não aproveitou. Nossa, em nenhum no primeiro momento, tempo, né? O juiz podia dar aquela punição do judô de falta de combatividade. Aquela que pune os dois, né? Exatamente. Tirar a ponta do judô. Não teve jogo. E você vê, não teve jogo e a grande defesa foi do Magrão. Numa defesa belíssima do primeiro tempo, no chute do Luiz Fabiano, dentro da área. O Sport praticamente não criou também. Eu gosto muito do Richelli, eu achei que ele fez um bom jogador. Tempo muito bom, mas também destoava, né? Chamava muito a atenção. Ele foi o melhor jogador do primeiro tempo dos dois times. O Sport sente demais a falta do Diego, né? Faz uma diferença enorme esse jogador no time e fora do time. Ele não tem um substituto à altura e também o Vanderlei está chegando agora, né? O Vanderlei ainda não teve tempo de pensar num plano para armar o Sport sem o Diego Souza. Lédio, concorda com o Ricardo e com o Marcelo sobre a postura do Sport nesse jogo? Concordo. Acho que, principalmente no segundo tempo, o time entrou com pouco poder de marcação, meio desconcentrado, achando que poderia administrar, achando que o Vasco voltaria da mesma maneira do que no primeiro tempo e acabou surpreendido e no início, nos primeiros 15 minutos, até mesmo atropelado. E concordo também em relação ao Richelli, um grande jogador de meio campo, marca muito bem, joga de cabeça erguida, chega na área, por tantos clubes, né? Tem bom passe, faz infiltração, marca muito, é um jogador moderno. Grande jogador, Richelli. Continua sendo um grande jogador, não é um grande jogador de hoje. E faz muito bem essa função, já jogou mais recuado, hoje com mais liberdade. Desde que o Daniel Paulista, né, assumiu o time, já mexeu nessa posição aí do Richelli, ganhando mais liberdade. E o Sport melhorou muito. Exatamente. Com essa mudança de posição do Richelli aí, que tem muita qualidade realmente. E acho também, Roger, antes de passar para vocês, que apesar do Sport não ter feito um grande jogo hoje, melhorou em alguns momentos, principalmente na reta final do segundo tempo, que o Vanderlei está começando a arrumar o time. O time está mais organizado, está com mais personalidade, está crescendo. O Sport está crescendo. A gente viu o lance do pênalti, ele foi pênalti, né, pessoal? Eu foi acho que pênalti. Não tem nenhuma dúvida. Pênalti, claro, muito parecido com o pênalti que o próprio Gilberto fez. Mas vem cá, em cima pode do marcar jogador do Fluminense. Lógico que pode. Pode marcar 6 pênaltis contra o mesmo time no campeonato. Não tem nada no regulamento da competição que estatuto do torcedor, nada. Pode. Lógico que pode. Hoje, por exemplo, teve 4 no mesmo jogo. Pode. Se foi pênalti, Cal. Tá bom. Ô, Lédio, só para esclarecer, né? Só para, sei lá, né? Tem uma coisa que a gente não sabe. Só pra gente assim também, né, Barreto? Porque o jogador adora falar assim, fez uma falta dura logo no comecinho, foi a primeira, não tem problema. Foi a primeira e a última. Foi falta, foi forte, amarelo. Cartão. Só pra gente terminar o assunto, esse jogo, né, Vasco Sport, vamos falar um pouquinho do Luiz Fabiano, que faz seu 6º gol com a camisa do Vasco, o 5º no Campeonato Brasileiro, em 13 jogos. Quase que uma média de 1 gol a cada 2 partidas. E o Lédio citou na transmissão que ele começa a se tornar ídolo da torcida. Como é que você sentiu essa temperatura aí já, o Lédio? Eu diria que já é ídolo.
É o início de relação, mas nesse momento a relação é de idolatria. O torcedor do Vasco é carente, precisa de referência, ele é uma referência, ele está dando conta do recado, tem feito gols importantes, 4 gols de cabeça, tem se movimentado, sai da área, busca jogo, tenta armar as jogadas, está evitando cartões, hoje estava pendurado, conseguiu não levar o terceiro cartão amarelo, você sabe que ele é um jogador marcado pela arbitragem, ele chama cartão também, então ele está conseguindo se conter. Está funcionando, está funcionando. Eu confesso que no início eu relutei em acreditar que o Luiz Fabiano poderia dar certo, mas o resultado até agora é bem interessante. Os números são bons. Você imagina que o Vasco vai buscar um plano para até administrar o Luiz Fabiano ao longo de toda a competição, de poupá-lo em alguns jogos? Vai fazer isso já poupou contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Milton não levou, ele poderia levar cartão, aí segurou para o jogo contra o Corinthians, jogou contra o Corinthians, jogou hoje. Podemos discutir se ele vai contra a Chapecoense, quarta-feira na Arena Condá. Não me surpreenderei se ele não for. Aconteceu tudo isso que o Led falou e o Vasco perdeu todo o seu poder de fogo. Contra o Grêmio, né? Não Na fez Arena nem do Grêmio. no Grêmio. Exatamente. Jogou bem, uma boa postura defensiva, tudo certinho. E lá na frente, vamos... Não acontecia nada. Até porque, Barreto, não tem reserva. Né? O reserva seria quem? Thales. Só que o Thales é a reserva da balança. Vamos, Thales. Vamos ilustrar aqui, aí a gente tem os números dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? O Henrique Dourado, que fez gol hoje, a gente já vai falar desse jogo, né? De Palmeiras e Fluminense. Já tá com 8. 7 gols. O Luiz Fabiano fez e se isolou na segunda colocação com 5 gols. O Luca da Ponte Preta e o Jô do Corinthians com 4 gols. E o André, que também fez gol hoje. O André se igualou ao Jô e ao Luca. Chegou ao 4º gol também na competição. Lédio, Moreno, obrigado aí pelas informações, Valeu, amigos. Valeu, amigos. Grande abraço para vocês. Daqui a pouco a gente volta a São Januário. Bom programa aí. Bom programa para vocês. Valeu. Várias entrevistas coletivas, temos